E se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Enquanto o diácono irmão Daniel está aproximando, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aí na live. Irmão, não nos abandone não. Assista a pregação da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, a pregação também, né? Como os irmãos sempre têm sido fiel, né, irmão Daniel? Sempre têm estado conosco na hora da pregação também. Os irmãos continuem, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, né? Eu vejo aqui nos comentários os irmãos que todos os cultos estão conosco. Irmão, continue conosco, não nos abandone não, tá? Todas as quintas e aos domingos nós estaremos transmitindo o culto para vocês aí do seu lar, juntamente conosco, cultuar o nome do Senhor. Um diácono, irmão Daniel, com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos na sua casa, adorando o seu nome. Que os irmãos que estão aqui na igreja, estão aí nas suas casas, desde já possam sentir abençoados por Deus. Deus já tem falado conosco em meus louvores e falará em meio à palavra também. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no Evangelho de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária, para que venhamos entender a palavra nessa noite. Mateus capítulo 3, do versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia também, acompanhe a leitura, cultua com a gente, glorifica a Deus, exalta o nome daquele que vive. Mateus capítulo 3, versículo 13 a seguir, o texto diz assim: Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo,
e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas as coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, o texto ao qual lemos, o Evangelho de Mateus, ele vai começar falando sobre a genealogia de Jesus. Mateus, ele vai começar mostrando e provando a todos que Jesus era da linhagem de Davi, que Jesus realmente era o Messias, aquele que viria assumir o trono. O que eu acho interessante na história e no Evangelho é que Mateus, até o capítulo 3, até o capítulo 2, ele vai falar de Jesus. Até o capítulo 2, Mateus vai dizer sobre Jesus. Mateus vai dizer que Jesus, ele saiu da... Mateus, ele vai narrar os feitos que aconteceram até o nascimento de Jesus. A última coisa que Mateus vai dizer sobre Jesus vai ser: ele veio e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus vai narrar acontecimentos na vida de Jesus, até Jesus ainda criança. Logo após, nós vamos ter notícias de Jesus aos 12 anos, no templo, ensinando os doutores da lei acerca da palavra de Jesus. Logo após isso, o tempo se passa, e nós não vamos ver mais relatos sobre Jesus. Não vamos mais ver nada sobre Jesus após os seus 12 anos. Não vamos ver os evangelhos contando e narrando como foi o seu tempo de criança. Também não vamos ver os evangelhos dizendo como foi o seu tempo de adolescência. Mas nós vamos ver que os evangelhos vão voltar a falar de Jesus quando Jesus estava com 30 anos. A Bíblia diz assim, que estava prestes de Jesus iniciar o seu ministério. Estava prestes de Jesus começar a realizar aquilo a qual ele foi chamado. Estava perto de Jesus viver a chamada de Deus para a vida dele. E Jesus já estava no tempo, Jesus estava na hora, havia chegado o momento, havia chegado o tempo. Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de Deus para as nossas vidas. Há um tempo que você vai ser chamado, há um tempo que você vai ser escolhido, e há um tempo que você vai ser separado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Chegou o tempo de Jesus, chegou o tempo a qual ele foi chamado, chegou o tempo de se cumprir a qual os profetas haviam dito. Então a Bíblia diz assim, no capítulo 3, Mateus vai começar dizendo sobre João. Mateus vai dizer: olha, havia voz que clamava no deserto, ele batizava no Jordão. E a Bíblia vai dizer assim, no versículo 13, que Jesus vai sair da Galileia e vai até o Jordão, para ser batizado por João Batista. Jesus vai deixar a Galileia, onde Jesus estava, e vai ir sentido ao Jordão. Jesus vai descer até o Jordão para ser batizado por João. A Bíblia diz assim, que no momento que João Batista viu Jesus descendo até o rio para ser batizado, João Batista vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, eu que careço, eu que necessito ser batizado por ti, e tu que vens a mim. Hoje nos nossos dias não é diferente. Nós necessitamos de Jesus, nós clamamos e necessitamos pela presença dele. Só que muitas das vezes não somos nós que vamos até ele, mas sim ele que vem até nós, pastor. Jesus, ele vai vir até João Batista. João Batista vai tentar impedir, dizendo: Senhor, eu que tenho que ser batizado, não eu batizar o Senhor. Jesus vai olhar para João Batista e vai dizer assim: deixai que assim seja por agora, pois nos convém, pastor,
Jesus vai colocar no plural, dizendo assim: nos convém. Jesus estava dizendo: olha, João, eu e você, nos convém cumprir as Escrituras, porque não era só Jesus, também João Batista. O ministério ali era de Jesus, mas João Batista estava no meio, João Batista estava no caminho de Jesus. Então Jesus vai dizer assim: olha, nos convém cumprir as Escrituras. A Bíblia diz assim que então João consentiu e batizou Jesus Cristo. Pastor, no momento que João batiza Jesus Cristo e Jesus Cristo sai da água, a Bíblia diz assim que João vai olhar para o céu, e acredito que todos aqueles que estavam ali, eles vão ver, pastor, os céus abertos, e João vai ver, e todos vão ver uma pomba descendo do céu e pousando sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do alto céu vai olhar, vai dizer assim: olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, o próprio Deus, estava testificando de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia continua dizendo no capítulo 4 assim: olha, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito ao deserto. Meu irmão, quem leva o crente para o deserto não é o diabo, pastor. Quem leva o crente para o deserto não é o inimigo, não. Quem leva o crente para o deserto é o Espírito. Você pode estar pensando: mas por que Deus quer me levar para o deserto? Por que, pastor? Deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar de tratamento com Deus, deserto, pastor, é lugar de intimidade com Deus. Os judeus daquele tempo, eles vão usar uma palavra mais ou menos escrita assim, ó, midrava, pastor. A palavra que eles usam para traduzir, para chamar o deserto, essa palavra, pastor, traduzida, ela diz assim: olha, lugar de ouvir a voz de Deus. Eles tratam o deserto como um lugar de ouvir a voz de Deus. Aí eles perguntam: por quê? Porque no deserto, pastor, é silencioso bastante para ouvir Deus falar. O deserto é o único lugar silencioso para que nós possamos ouvir com clareza a voz de Deus. O Espírito conduz Jesus ao deserto. O Espírito vai levar Jesus até o deserto. Para quê? Para jejuar. Para jejuar, para buscar e também para ser tentado. Uma prova de que Deus está no deserto. Uma prova de que Deus, Ele sempre nos conduz ao deserto para nos capacitar. Abraão, quando foi chamado, ele vai caminhar pelo deserto. Moisés, foi necessário que Moisés saísse primeiro, pastor, no deserto, para que ele viesse a conhecer o caminho, para que depois ele viesse a conduzir o povo. Então tem certas situações e circunstâncias, pastor, que o deserto é uma preparação de Deus para as nossas vidas. Moisés sai, conhece o deserto, vai para casa. Moisés vai, conhece, depois Moisés volta, tem uma experiência com Deus no monte, depois Moisés volta, pega o povo e leva. Já pensou se Moisés fosse conduzir todo aquele povo no deserto, sem conhecer o deserto? De 40 anos eles iam ficar uns 90. Outra prova, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele vai ficar no deserto da Arábia, antes de começar a pregar. A Bíblia também diz em Apocalipse 12, diz assim que a igreja ficará 1260 dias proféticos, pastor, no deserto antes do arrebatamento. Jesus, ele é conduzido para o deserto, e agora Jesus vai ficar lá por 40 dias, e também 40 noites, jejuando. Jesus vai ficar no deserto, não foram um dia, não foi 2, não foi 3, não foi 4, Bruno, não, foram 40 dias e 40 noites. Para quem sabe, o deserto de dia é 40 graus, e à noite, pastor, faz frio. Para quem sabe, o deserto ele é cheio de escorpião. O deserto é onde habita serpentes mais venenosas. O deserto é um lugar áspido, onde só se vê areia e se vê pedra. E Jesus vai ficar 40 dias naquele lugar. Jesus vai ficar 40 dias sendo tentado.
foram só 3 vezes, pastor? Não foi. Foram 40 dias e 40 noites de tentação. Acredito eu que o diabo, ele fez de tudo para que a passagem de Jesus pelo deserto fosse a pior possível, pastor. Acredito eu que o diabo, ele tentou fazer com que a passagem de Jesus pelo deserto fosse a mais horripilenda, a mais cruel e a mais sofredora, pastor, passagem pelo deserto, porque o inimigo, ele é assim. Quando o inimigo, ele nos vê em certas situações, ele queira fazer com que seja, pastor, da pior maneira. Ele queira fazer, pastor, com que a dor seja da mais dolorosa possível. Quando nós estamos no deserto, o inimigo, ele vai lá e coloca o dedo na nossa ferida, para que, pastor, venha doer mais, para que nós venhamos desistir. Quando nós estamos no deserto, o inimigo, ele faz de tudo para que nós venhamos parar, nós venhamos desistir. Acredito, pastor, que Jesus sozinho no deserto, ele passou, pastor, por angústia, ele passou por dor, ele passou por sofrimento, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desamparado. Acredito eu que até Jesus olhou para o céu e dissesse: Pai, aonde tu estás? Como nessa noite, pastor, eu estou pregando para pessoas que se encontram em desertos e olham para o céu, pastor, e pensam que Deus o abandonou. Pastor, nessa noite eu estou pregando para pessoas que se encontram, pastor, em certas situações e circunstâncias, que acham que simplesmente Deus virou as costas e não olha mais para elas. Eu estou pregando para pessoas aqui que o deserto está tão grande, está tão horripilando, o deserto, pastor, está tão quente, está tão frio, que elas pensaram que de lá já não sai mais a não ser mortos, pastor. A Bíblia vai dizer assim, que vai se cumprir os 40 dias e as 40 noites, e vai aparecer diante de Jesus um anjo, pastor, vai aparecer diante de Jesus. O anjo vai aparecer diante de Jesus, e o anjo vai olhar para Jesus e vai dizer assim: olha, se tu és, o anjo vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas espera aí, pastor, Jesus tinha 40 dias que Jesus tinha batizado, e Jesus, ele tinha acabado de ouvir que uma pomba desceu do céu, uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora o tentador vai chegar até ele e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma que essas pedras sejam feitas em pães. Meu irmão, na fome que Jesus estava, pastor, acredito eu que ele estava vendo até miragem, na fome que Jesus estava, porque a Bíblia diz aqui, olha, e vencendo os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome. Porque Jesus, pastor, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Jesus, ele foi feito na forma perfeita de Adão, só que, Bruno, sem o pecado. Jesus foi feito como Adão foi feito, só que sem o pecado. Jesus não teve pecado, mas Jesus carregou as consequências do pecado de Adão. Então Jesus foi 100% homem, mas também Jesus foi 100% Deus. E a Bíblia diz assim que Jesus teve fome, e o diabo vai dizer: transforma essas pedras em pães. Jesus vai falar assim para o diabo: ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, pastor, ele não estava se referindo à palavra Bíblia, não. Jesus, quando ele usa o termo toda a palavra, ele vai dizer assim, toda a palavra rema. Palavra rema é palavra que sai da boca de Deus, foi algo que Deus disse, porque Jesus lembrava, pastor, da promessa que foi feita quando ele foi batizado, que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então Jesus vai dizer assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus disse assim, ó, a palavra que sai da boca de Deus. Qual que foi a palavra que saiu da boca de Deus? Este é o meu filho amado. Então Jesus, meio em meio ao deserto, meio em meio à tentação, mesmo, pastor, morrendo de fome, Jesus não se esqueceu da promessa. Jesus não se esqueceu que Deus havia dito que ele era o Filho de Deus e que ele tinha prazer na vida dele. Mesmo, pastor, em meio à tempestade, em meio à provação, mesmo, pastor, enfrentando areia, enfrentando pedra, pisando, pastor, talvez em escorpião, em serpente,
Jesus não se esqueceu das promessas. Eu estou pregando, pastor, para pessoas aqui que há muito tempo, pastor, o sofrimento vem, que há muito tempo vivem no deserto e se esqueceram da promessa, se esqueceram que Deus falou que vai usar, se esqueceram que Deus falou que vai levantar, se esqueceram que Deus falou que vai exaltar, se esqueceram, pastor, que Deus falou que vai usar de maneira grandiosa. Eu estou pregando para pessoas aqui que a dor e o sofrimento foram tão grandes que elas se esqueceram que um dia Deus usou um profeta para dizer que tu és filho de Deus. Se esqueceram que um dia Deus usou um profeta dizendo: olha, filho, eu te amo e tenho prazer na sua vida. Jesus vai dizer assim: olha, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, pastor, ele não cessou não. O diabo vai olhar e vai dizer assim: ó, o que o diabo fez? Então o diabo levou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. Acredito eu que Jesus estava fraco carnalmente, que deixou-se ser conduzido pelo diabo ao pináculo do templo. Jesus vai olhar: opa, eu estou no pináculo do templo. O pináculo do templo era a passagem para entrar no Santo dos Santos, pastor. Tinha uma tradução judaica, tradição judaica. A tradução judaica dizia assim que o Messias, o prometido, ele viria e colocaria os seus pés sobre o pináculo do templo. De alguma forma ou outra, o inimigo tentando provar Jesus, o inimigo também estava cumprindo, pastor, uma profecia. O inimigo, ele vai colocar Jesus sobre o pináculo do templo e vai dizer assim: olha, novamente, se tu és filho de Deus. Meu irmão, o diabo, ele não cansa de colocar aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas à prova. O diabo, ele não cansa, pastor. Ele vai dizer novamente: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo, ele estava dizendo isso para Jesus. O diabo, ele estava se referindo a Jesus, pastor. O diabo, ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo. Imagino eu, vem comigo no texto, Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. O cabelo de Jesus, pastor, já estava desse tamanho. As vestes de Jesus já estavam todas sujas, pastor. A roupa que Jesus usava já estava toda suja. Acredito eu que Jesus já estava todo com os seus pés sujos. E a profecia era que o Messias pisaria no pináculo do templo. E no pináculo do templo, pastor, só podia entrar quem era sumo sacerdote. Ali só podia pisar, pastor, quem era sumo sacerdote. E um sumo sacerdote, para entrar no templo, para pisar no pináculo, ele tinha que estar com as suas roupas adequadas. Ele tinha que estar, pastor, com as vestes adequadas. Ele tinha que estar com o sacrifício adequado. E Jesus no pináculo do templo, com a roupa maltrapilha, o diabo estava dizendo para Jesus: olha, a sua roupa não permite que você pise aqui. E o diabo estava dizendo: olha, os seus pés estão sujos, você não pode estar aqui no pináculo do templo, você não pode estar aqui no Santo dos Santos. O diabo estava dizendo para Jesus: olha, o seu cabelo está todo bagunçado, você não pode estar aqui no pináculo do templo. O diabo estava dizendo para Jesus: olha, você não pode estar aqui porque a sua sandália está começando a rasgar. O diabo estava dizendo para Jesus: olha, você não pode ficar aqui porque você está sujo e tem 40 dias que você não toma banho. O diabo, pastor, ele estava dizendo para Jesus que a fisionomia de Jesus não era adequada para estar no templo. O inimigo hoje, ele tem afastado pessoas das igrejas, dizendo: olha, você não é digno de entrar lá. O inimigo hoje, ele tem afastado pessoas da igreja, porque elas dizem: eu não tenho roupa para ir na igreja. O inimigo hoje, ele tem afastado pessoas da igreja, porque ele coloca na mente delas, dizendo: olha, o seu sapato está feio, você não pode ir lá. O inimigo afasta pessoas da igreja, dizendo: olha, o seu vestido não está bonito, você não pode entrar lá. Só que o diabo, além disso, ele vai dizer assim: olha, você está tudo sujo, você não pode estar aqui, se atira daqui abaixo.
O diabo ele tentou menosprezar Jesus, colocar um sentimento de inferioridade nele. Logo após, o diabo tenta dar o checkmate, dizendo: lança-te daqui abaixo. O diabo, pastor, ele tem colocado o sentimento de inferioridade nas pessoas, causando depressão, afastando elas da presença de Deus. E além de mais, pastor, o inimigo ele tem dado o checkmate, dizendo: olha, acaba com a sua vida agora, olha, você não presta, você não tem mais jeito. O diabo ele tem dito para pessoas assim: olha, você não consegue mais, tudo que você um dia lutou e não conseguiu foi por água abaixo, tira a sua vida, vai, pula daqui abaixo. O diabo, pastor, ele tem tentado tirar a vida de muitas pessoas, como ele tentou tirar a de Jesus. Ele disse: Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer assim: olha, eu posso estar com as vestes sujas, eu posso estar com o meu cabelo desarrumado, eu posso estar com a minha sandália suja, eu posso estar com as minhas vestes rasgadas, eu posso estar de qualquer maneira, mas mesmo assim o amor de Deus é para a minha vida, mesmo assim Deus me ama, mesmo assim o Senhor é comigo. Jesus vai dizer assim: olha, está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo parou? Não, ele não parou. Novamente o diabo levou a Jesus a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. O diabo, acredito que o diabo levou Jesus ao monte altíssimo e mostrou todos os reinos, mostrou, pastor, todas as glórias de todos os reinos. E o diabo vai olhar para Jesus e vai dizer assim: olha, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo ele vai oferecer tudo a Jesus. Você pode pensar assim: mas como que o diabo podia dar tudo o mundo a Jesus? A Bíblia está escrito que o mundo jaz do maligno. Então o diabo vai oferecer todas as coisas a Jesus, todos os reinos, todas as riquezas, por 1 minuto de adoração. O diabo ele não diz assim: olha, me adora para a vida inteira, não. O diabo ele diz assim: olha, tudo isso será seu, se prostrado me adorares. Hoje, pastor, o diabo tem oferecido coisas para pessoas por 1 minuto, pastor. Hoje pessoas têm trocado tudo aquilo, pastor, que Deus tem para a vida delas. Hoje o diabo tem, as pessoas, elas têm trocado tudo aquilo que Deus prometeu, todas as promessas, a promessa de salvação, promessa de libertação, promessa de transformação, promessa de mudança. Hoje as pessoas têm trocado tudo aquilo que Deus tem prometido, pastor, por 1 minuto de ilusão na presença do inimigo. Hoje as pessoas têm trocado tudo aquilo que Deus um dia disse que iria fazer, por 1 minuto de adoração na presença do inimigo. O inimigo hoje, ele tem iludido pessoas dizendo: olha, vem para o mundo que o mundo é bom. O inimigo hoje, ele tem iludido pessoas dizendo: olha, sai para fora porque aqui está melhor. Só que o inimigo, ele quer somente 1 minuto de adoração, para que ele venha te tomar todas as promessas, para que ele venha te tomar a sua coroa. Jesus vai dizer assim: olha, vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A Bíblia diz assim: então o diabo deixou, e chegou os anjos e o serviram. Só que o diabo deixou Jesus só até o momento propício de tentar Jesus novamente. Quando Jesus estava na cruz, chegou homens e disseram assim: olha, se tu és, olha ele de novo, pastor. Jesus venceu a tentação no deserto, acabou a tentação, o diabo se ausentou de Jesus. E quando Jesus estava para ser crucificado, chegou homens e disseram assim: se tu és filho de Deus, desce daí. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz e nós creremos nele. O diabo ele não se cansa. O diabo ele não se cansa.
O diabo ele tem tentado colocar sentimento de frustração. O diabo ele tem tentado colocar sentimento de derrota. O diabo ele tem tentado colocar sentimento de desprezo. O diabo ele tem se levantado para tentar colocar no coração de pessoas que elas não vão conseguir, pastor, que elas não vão chegar a lugar nenhum. O diabo ele tem se levantado para colocar no coração de pessoas que o ministério dela não tem mais jeito, que o sonho dela, pastor, já foi por água abaixo. Só que nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Assim como Jesus no Getsêmani tomou o cálice da morte e orou a Deus dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Assim como Jesus no monte do Getsêmani também pensou, pastor, em desistir. Jesus no monte do Getsêmani, ele orou a Deus pensando em desistir, dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Só que em tudo, pastor, ele não desistiu. Ele carregou uma cruz e sobre essa cruz ele foi crucificado. Ele carregou uma cruz e sobre essa cruz ele foi crucificado. Jesus lutou, mas Jesus lutou tanto, pastor, Jesus lutou tanto que ele teve sede, e quando ele pede água, eles vão dar vinagre para Jesus. Jesus lutou tanto, Jesus permaneceu firme na retidão, no propósito, para que eu e você, para que nós tivéssemos o direito de estarmos aqui nessa noite, para que nós tivéssemos o direito da redenção, para que nós tivéssemos o direito de nós estarmos aqui. Jesus, pastor, sendo grande, se fez pequenino, para que nós, os pequeninos, tivéssemos o direito de nos tornar grandes. Jesus nessa noite está dizendo: você é meu filho, eu tenho amor por ti. Jesus está dizendo: a sua vida foi comprada e foi paga com preço de sangue. Foi por você que eu carreguei aquela cruz, foi por você que eu suei sangue no monte, foi por você que eu levei chicotadas, foi por você, foi por amor a você e foi por amor à sua vida. E como Jesus não desistiu, não desista nessa noite. Que o Espírito Santo possa continuar falando do coração de cada um. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Ouvimos a palavra de Deus nessa noite, que falou aos nossos corações. Meu irmão, meu amigo que nos ouve, eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro com a sua necessidade. Deus falou com você. Então, ouve a voz do Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele mudar a história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um culto de louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Eu creio que tem muitos pedidos de oração, e nós já estaremos lendo os nomes dos pedidos e os pedidos de oração aqui, para já estarmos encerrando esse culto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que tomaram parte conosco aqui no templo hoje, cultuando a Deus. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe Shalina, sua vida. Deus abençoe seu pai, sua mãe, toda a sua família, no nome de Jesus. E aos irmãos que estão aí cultuando a Deus conosco. Enquanto o irmão Daniel pregava, a gente via os irmãos aí dando glória ao nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Irmão, você aqui da cidade de Monte Carmelo, que nos assiste, amigos, venha domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui cultuando a Deus. Às 6 horas da tarde, estaremos dando início ao culto aqui, domingo. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco. Que nós estamos com o distanciamento, como a vigilância sanitária exige, tem álcool em gel, você pode ficar despreocupado. O templo aqui é amplo, você tem liberdade aqui de adorar a Deus conosco. Vamos ouvir os nomes dos irmãos que pediram oração.
Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos ler o nome das pessoas que estão pedindo oração nessa noite. A irmã Raquel Espanhol pede oração em seu favor e da sua família. Também a irmã Priscila Fernandes pede oração pela sua vida e também para a sua família. O Célio Omar pede também para a sua família. A irmã Cleidilene pede oração pela sua família. O irmão Ângelo Ribeiro pede oração para a sua família de Caldas Novas e também os que moram aqui em Monte Carmelo. A irmã Cristiane Gomes pede oração para o seu filho Everton, que sente muitas dores de cabeça, e também para o seu para o seu esposo Francisco, que sente muitas dores nas costas e nos ombros.